boa tarde para você que acompanha o canal Gov. Hoje é quarta-feira, 25 de setembro. Estamos no ar com o Gov Informa, trazendo as notícias e as ações do governo federal para você. E nós começamos esta edição com a agenda do presidente Lula em Nova York. Pela manhã, Lula participou da reunião ministerial do G20, grupo das maiores economias do mundo, e também se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido. E agora há pouco, o presidente Lula fez um balanço da viagem à ONU antes de deixar os Estados Unidos a caminho do Brasil. E ontem, o presidente Lula abriu a Assembleia Geral da ONU. Crise climática, ações de enfrentamento à fome, reforma da ONU e guerras foram alguns dos temas abordados pelo presidente. O Brasil abriu o debate da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. Evento que reúne líderes de 193 países e trava os grandes e principais debates do mundo. Logo ao iniciar o discurso, Lula cobrou de lideranças políticas mais diálogo e engajamento no enfrentamento dos desafios internacionais. Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da Covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemias na Organização Mundial da Saúde. Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional. Lula também voltou a criticar a existência de conflitos armados. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo 9º ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força, sem amparo no direito internacional, está se tornando a regra. E falou da crise climática global e das ações do seu governo para enfrentá-la. Além de enfrentar os desafios da crise climática, lutamos contra quem lucra com a degradação ambiental. Não transigiremos com litígios ambientais, com o garimpo ilegal e com o crime organizado. Reduzimos o desmatamento na Amazônia em 50% no último ano e vamos erradicá-lo até 2030. Não é mais admissível pensar em soluções para as florestas tropicais sem ouvir os povos indígenas, comunidades tradicionais e todos aqueles que vivem nelas. Nossa visão de desenvolvimento sustentável está alicerçada no potencial da bioeconomia. O Brasil sediará a COP30 em 2025, convicto de que o multilateralismo é o único caminho para superar a urgência climática. Na abertura da sessão de debates da Assembleia Geral, o presidente Lula defendeu que o futuro global depende da construção de um Estado sustentável, inclusivo e que enfrente todas as formas de discriminação. Ele voltou a afirmar que o combate à fome depende de decisão política e cobrou a tributação global dos países mais ricos. Enquanto os objetivos do desenvolvimento sustentável ficam para trás, as 150 maiores empresas do mundo obtiveram juntas um lucro de 1 trilhão e 800 bilhões de dólares nos últimos 2 anos. A fortuna dos 5 principais bilionários mais que dobrou desde o início dessa década, ao passo que 60% da humanidade ficou mais pobre. Os super ricos pagam proporcionalmente muito menos impostos do que a classe trabalhadora. Para corrigir essa anomalia, o Brasil tem insistido na cooperação internacional para desenvolver padrões mínimos de tributação global. Os dados divulgados há 2 meses pela FAO sobre o estado da insegurança alimentar no mundo são estarrecedores. O número de pessoas passando fome ao redor do planeta aumentou em mais de 152 milhões desde 2019. Isso significa que 9% da população mundial
733 milhões de pessoas estão subnutridas. O problema é especialmente grave na África e na Ásia, mas ele também persiste em partes da América Latina. O presidente brasileiro também voltou a pedir a reforma da ONU. Prestes a completar 80 anos, a Carta das Nações Unidas nunca passou por uma reforma abrangente. Apenas 4 emendas foram aprovadas, todas elas entre 1965 e 1973. A versão atual da Carta não trata de alguns dos desafios mais prementes da humanidade. Na fundação da ONU, éramos 51 países. Hoje, somos 193. Várias nações, principalmente no continente africano, estavam sob domínio colonial e não tiveram voz sobre seus objetivos e funcionamento. Inexiste equilíbrio de gênero no exercício das mais altas funções. O cargo de secretário-geral jamais foi ocupado por uma mulher. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais esvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de Fórum Universal. Segundo Lula, para tornar a ONU mais eficaz e representativa, é preciso travar uma discussão nos principais fóruns mundiais. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. A vontade da maioria pode persuadir os que se apegam às expressões cruas dos mecanismos de poder. Neste plenário, ecoam as aspirações de toda a humanidade. Aqui, travamos os grandes debates do mundo. Neste fórum, buscamos as respostas para os problemas que afligem o planeta. Recai sobre a Assembleia Geral, expressão maior do multilateralismo, a missão de pavimentar o caminho para o futuro. Muito obrigado e boa sorte. E ainda em Nova York, uma reunião paralela à Assembleia Geral das Nações Unidas discutiu como países livres podem fortalecer o regime democrático e combater o extremismo. Nossa repórter Graziele Bittencourt acompanhou o encontro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, organizaram em conjunto o evento em defesa da democracia combatendo o extremismo durante o período da Assembleia Geral da ONU em Nova York. Na abertura do evento, o presidente Lula lembrou que a democracia vive hoje seu momento mais crítico desde a Segunda Guerra Mundial e disse que é preciso lutar para que os regimes democráticos voltem a ser percebidos como um instrumento de conquista de direitos. Um sistema que privilegia os homens brancos e falha com as mulheres negras é imoral. Fartura para poucos e fome para muitos em pleno século XXI é a antessala para o totalitarismo. Nossa luta é fazer com que a democracia volte a ser percebida como o caminho mais eficaz para a conquista e efetivação de direitos. Para devolver a esperança a milhões de deserdados da globalização, precisamos colocar a economia a serviço do povo. Isso não significa acabar com o livre mercado, mas sim recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento sustentável e como garantidor do bem-estar e da equidade.
As plataformas digitais, que deveriam ser espaços democráticos de debate, estão se tornando terrenos férteis para a disseminação de informações falsas e de discursos de ódio. Esses discursos violentos saem das redes para as ruas, incentivando comportamentos extremistas, que têm minado os regimes democráticos. O chefe de governo da Espanha, Pedro Sánchez, destacou a necessidade de dar mais transparência às plataformas digitais e de regular a inteligência artificial. Nunca antes las generaciones habían tenido acceso a tanta información y, paradójicamente, nunca tantas generaciones habían estado más expuestas a la mentira y a la desinformación. Esta es la gran paradoja que vivimos y, por ello, debemos garantizar la libertad de prensa, el derecho a la información veraz, consustanciales ao conceito mesmo da democracia. Para o presidente Lula, os países democráticos têm desafios para os quais ainda precisam encontrar respostas. Ele acredita que só uma democracia revigorada pode fazer frente aos problemas coletivos. A democracia, em sua plenitude, é base para promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas, livres do medo e da violência. Ela é fundamental para um mundo de paz e prosperidade. Para resgatar sua legitimidade, precisamos recuperar a sua essência e não apenas a sua forma. A participação social é um dos principais caminhos do fortalecimento da identidade democrática. A democracia não é um pacto de silêncio. A experiência brasileira mostra que o equilíbrio entre os poderes constituídos e a resiliência e o fortalecimento das instituições são cruciais na proteção desses princípios. Somente uma democracia revigorada nos permitirá equacionar os dilemas de nossas sociedades e do mundo contemporâneo. Economia agora. A inflação registrou um recuo na passagem de agosto para setembro, segundo o IBGE. Combustíveis, alimentos e bebidas contribuíram para a queda no índice. O IPCA 15, inflação medida até a metade de cada mês, veio abaixo das expectativas e desacelerou em setembro. De acordo com o IBGE, o índice caiu de 0,19% em agosto para 0,13%. É o resultado mais baixo dos últimos 14 meses. A redução ocorreu mesmo com o aumento da conta de luz, que neste mês entrou em bandeira vermelha patamar 1 por causa da forte seca. Em compensação, os combustíveis tiveram redução de preço, com destaque para a gasolina, com queda de 0,66%, e o etanol, que teve diminuição de 1,22%. O grupo Alimentação e Bebidas também recuou em relação a agosto. Contribuíram para este resultado as quedas da cebola de 21,88%, da batata inglesa de 13,45% e do tomate, que caiu 10,70%. Hoje, mais cedo, aqui no Canal Gov, o programa Bom Dia Ministra recebeu Nízia Trindade, da Saúde. Ela detalhou a estratégia conjunta do governo federal com estados e municípios no enfrentamento à seca e às queimadas. Além da questão da queimada, da fumaça, há uma questão muito importante, especialmente, eu diria, na região amazônica, com relação ao isolamento de algumas comunidades, o que leva a desabastecimento, em alguns locais, dificuldades de ida de profissionais, de equipes de saúde. Então, estamos trabalhando nessa agenda e priorizamos muito, num primeiro momento, esses estados em função dessa situação. Isso tudo numa ação conjunta do governo federal. Amanhã, quinta-feira, nós teremos a reunião com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde e Municipais de Saúde e uma reunião também com secretários dos estados mais afetados, seja pela questão das queimadas, seja a seca prolongada. As duas questões se juntam, como sabemos, né, se unem. E a Força Nacional do SUS, importante você perguntar, ela foi criada em 2011
para uma resposta à emergência de inundações no estado do Rio de Janeiro, na região serrana, próxima ao município do Rio de Janeiro, capital do estado. E de lá para cá, ela teve muitos avanços, foi descontinuada no governo passado, nós retomamos, ela foi exemplar nas ações no Rio Grande do Sul, mas é uma força sempre auxiliar, que desenvolveu muito conhecimento de ação e emergência. Sempre nós atuamos no diálogo com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então, essas ações envolvem, quando há necessidade de reforço na forma de estruturas como hospitais de campanha, quando há esse tipo de crise de assistência ambulatorial, hospitalar, nós fazemos, ou então a chegada de insumos, como são os nossos chamados kits de emergência, com medicamentos, outros insumos. Isso depende de cada situação e isso está sendo discutido com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e com as secretarias municipais dos municípios do estado. A ministra também falou sobre a estratégia de antecipar a campanha de prevenção à dengue e outras arboviroses. Na semana passada, lançamos o plano de enfrentamento contra a dengue. Este plano, ele parte de ações iniciais de prevenção, né? Naquela nossa linha da saúde, sempre é melhor prevenir que remediar. Os 10 minutos contra a dengue, que são ações simples, que toda a população pode fazer, cada um de nós, na nossa casa, com a nossa família, responsáveis por isso. Não permitir criadouros de mosquito, vasinho de planta, né, e outras ações dessa forma, né, dessa natureza. Ao lado disso, o papel fundamental dos agentes de endemia, né, que foram fortalecidos na nossa gestão, com orientação do presidente Lula, e ações nas prefeituras de cuidado com a limpeza urbana, o depósito de lixo, o acúmulo de água parada. Então, um conjunto de ações que precisam ser feitos. Além disso, o uso de tecnologias adequadas, sustentáveis, que não causam dano ao ambiente, para também contribuir nesse processo de controle da transmissão. São várias tecnologias que anunciamos, tecnologias que também partem sempre dessa relação com estados, com municípios e com a população. Métodos que impedem a transmissão do vírus pelos mosquitos e que já são testados em algumas cidades no Brasil. Nós vamos dar escala, né? Sabemos que no Brasil tudo tem que ser pensado nessa grande diversidade que nós temos. Vamos voltar a falar de Nova York, porque uma galeria convida turistas a mergulharem na cultura brasileira e mostra os cenários inesquecíveis que o bioma mais rico do mundo pode revelar para turistas estrangeiros. Veja na reportagem de Luana Karen. Maior floresta tropical do mundo, repleta de uma biodiversidade incomparável, lar de uma vasta fauna, vegetação densa e comunidades tradicionais. A Amazônia ganhou destaque nos telões da icônica Times Square, em Nova York. A floresta também se tornou tema central da galeria Visit Brasil, em exibição na maior metrópole dos Estados Unidos. Significa gerar e produzir um novo modelo de desenvolvimento que deixa a floresta em pé, mas os seus povos também. Qual a forma de gerar emprego e renda na Amazônia? É assim que a gente vai combater as economias ilegais, como, por exemplo, o garimpo. O turismo é uma solução, é uma ferramenta, é um instrumento de geração de emprego e renda. E é para incentivar o turismo consciente na região amazônica que a exposição foi montada. Até 27 de setembro, quem estiver na cidade de Nova York poderá conferir as riquezas da floresta por meio de uma jornada que vai ativar vários sentidos. Tem música, artesanato, fotografia, artes visuais, moda e gastronomia. É uma responsabilidade compartilhada, né? Onde precisamos dos governos, das empresas, dos bancos, da sociedade civil, para que juntos a gente possa encontrar, né, essa solução concreta de
proteger a Amazônia para garantir um clima no planeta. Os Estados Unidos foram a segunda principal origem de turistas internacionais para o Brasil em 2023, segundo a Embratur, com mais de 660 mil visitantes. Peg Murphy, vice-presidente da United States Tour Operators Association, principal entidade de turismo norte-americana, afirmou que o Brasil é um dos destinos mais buscados e destacou que a exposição sobre a Amazônia oferece uma oportunidade valiosa para quem deseja conhecer mais sobre a região. This event will definitely bring more attention to our members, to the travel agent community, to the consumers, to book travel down to the South America and the Brazil area. E como nós falamos, o presidente Lula conversou com a imprensa antes de deixar os Estados Unidos. Economia foi um dos temas. Vamos ouvir o presidente. As pessoas estão percebendo que a economia vai crescer no Brasil, que o salário mínimo vai continuar crescendo no Brasil, que as políticas de inclusão social vão continuar acontecendo no Brasil e que a gente vai continuar a levar o Brasil para viver um padrão de vida que seja respeitável. Ou seja, quando as pessoas conseguem subir um degrau na escala social, a gente precisa fazer com que ele suba o segundo, que suba o terceiro, para que nunca retroceda. Porque o Brasil está dando uma chance a si mesmo e exatamente nesse momento em que a gente está discutindo muito a transição energética, que o mundo inteiro está falando e que nenhum país do mundo tem as condições, sabe, que o Brasil tem para ser um país exemplo de fazer a energia mais limpa do planeta Terra em quase toda a sua plenitude. O Brasil tem uma chance que a gente não vai jogar fora. O Gov Informa fica por aqui. Continue com a gente para outras informações do governo federal. E para saber mais notícias, baixe o nosso aplicativo Canal Gov. Uma ótima tarde e até a próxima.